Vamos abrir em Filipenses 4,15. Filipenses 4,15. Glória a Deus. Filipenses 4,15. E diz aqui, em Filipenses 4,15, diz assim: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Também, de uma e outra vez, mandaste-me o necessário a Tessalónica. E diz aqui ele, não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Filipenses perceberam que manter o Evangelho traz prosperidade para eles. Eu tive uma vez numa reunião de homens de negócios, alguém do Brasil, que estava numa multinacional, e então ele era o chefe de financeiro e começou a explicar ao chefe geral o que é que deveriam de fazer e como haviam de fazer, e depois chegou uma altura que eles viram várias parcelas em relação a isto, o pagamento disto, o pagamento daquilo, recebido daqui, e depois chegou uma altura, vê-se lá uma parcela, e ele percebeu todas as parcelas e o coisa virou aquela parcela, mas esta parcela é referente a quê? É o dízimo para a igreja. E ele ficou assim a olhar, dízimo para a igreja? Sim, uma oferta para se dar para a igreja. E ele ficou assim a olhar. Ele disse, está bem. E ele então fizeram isso. A empresa começou a prosperar, porque claro, aqueles que me honram, honrarei, diz a palavra de Deus. E chegou uma altura, uma outra reunião, depois de ser apresentado outra vez as contas todas, virou-se o presidente e virou-se para ele, esta parcela aqui, que é a parcela dos dízimos, não podemos aumentar? Por que é que ele estava a dizer isto? Porque ele estava a ver alguma coisa a acontecer. Cada pessoa que dá, tem que dar de coração. Porque se não tiver a dar de coração, o que é que vai estar a fazer? E quando lá der o dinheiro, não se tem que lembrar do dinheiro, ou relembrar que deu isto ou deu aquilo. Deus sabe. Lembro-me de uma coisa que ouvi agora, há muitos poucos dias atrás, ouvi uma coisa de um homem que já estava na igreja há algum tempo e o pastor pediu para ele servir na igreja. E ele foi servir na igreja e então estava na porta. As pessoas entravam, cumprimentavam, ele cumprimentava as pessoas e esteve lá muitos anos, mesmo muitos anos. Tanto assim que a referência era tão grande que todos aqueles que entravam de novo tinham que se testar ao pé dele para aprender a ser diácono. Só que quando chegou aos 80 e não sei quantos anos, já não se conseguia mover como movia e então estava em casa. Então as irmãs e o pastor foram visitá-lo. E eu, quando estava com eles, virou-se, ai, que saudades que eu tenho. Está na igreja. Saudades que eu tenho de estar a limpar o pó às cadeiras onde os irmãos iam sentar. Que saudades que eu tenho de estar a servir a Deus. E uma irmã levantou-se em profecia e disse, eu sei muito bem o que tu fizeste por mim. Está um memorial feito por tudo aquilo que tu fizeste por mim. E eu não me esqueço. Tu não podes ir à minha casa, mas eu estou na tua casa, disse Deus.
Deus não se esquece do que é que nós fazemos. Você pode dizer, mas eu não estou a sentir dar. Então também você não vai sentir receber. Ouça, como é que alguém pode esperar que uma terra dê alguma coisa quando não semeia nela nada? A única coisa que vai criar é ervas. Não vai criar batatas, não vai criar cebolas, não vai criar alfaces, não vai criar nada. Então não está a semear. Até como é que até aqui Deus nos tem suprido as necessidades? Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Dá Obrigado. com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Te agradeço, Pai. Nós abençoamos estas ofertas e queremos e acreditamos que Tu já estás a abençoar de volta no nome de Jesus. Vamos abrir em Marcos 11, 21. Marcos 11, 21. Fé em Deus é o título da mensagem. Marcos 11, 21. Jesus, enquanto andou na terra, nos 3 anos de ministério, mais ou menos 3 anos de ministério que ele andou sobre a terra, ele andou ensinando as pessoas como andar com Deus, como estar com Deus, como confiar em Deus. Não só fazendo isso, mas também muitos milagres, muitas curas e bênçãos. Muitas pessoas eram libertas. Mas ele ensinava a maior parte do tempo. Ensinava conduta, ensinava como andar, como se comportar, como reagir. E houve uma das vezes que ele saiu da povoação e passou e tinha fome. E viu uma figueira, só que a figueira não tinha frutos, porque não era época de frutos. E Jesus disse, ninguém mais coma fruto de ti. Amaldiçoou a figueira. No dia seguinte voltaram a passar por lá e Pedro viu uma coisa. Veja o que é que Pedro viu. Marcos 11, 21. E Pedro, lembrando-se, disse, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. E depois continuou, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tende fé em Deus, disse Jesus. Uma das razões que às vezes e por vezes não recebemos a bênção nas nossas vidas é porque oramos achando que merecemos alguma coisa. Eu vou-lhe depois vou-lhe mostrar versículos em que diz o que é que merecemos. Você pode dizer a Deus, Deus, mas eu estou-te a servir a ti. Deus, mas eu estou a andar a fazer o que tu queres. Deus, eu estou a fazer o bem.
Deus, eu trato bem as pessoas. Deus, eu até ajudo as pessoas. E sabe qual vai ser a resposta de Deus para si? E eu, diz Deus Pai, dei o meu filho por ti. Entenda uma coisa. Se Deus, ao fazer alguma coisa por nós, não vai fazer porque merecemos. Não vai fazer porque nós estamos a trabalhar para Ele. Não vai fazer por causa disso. Ele vai fazer porque Jesus morreu por nós. Essa é a única justificação que nós temos. E é a única que podemos usar perante Deus. Podemos dizer, Pai, lembra-te o que é que Jesus fez por mim. Pensa um pouco. Você alguma vez fez alguma coisa de errado? Não tem que dizer. Pense. Fez? De certeza que fez. A Bíblia diz, não há um justo, nem um sequer. Então, só por causa de uma coisa que você fez, você não tinha direito a nada. Então, como é que Jesus diz-nos para nós que se dissermos alguma coisa, se dissermos a um monte para se levantar e mandar-se para o meio do mar, e cremos que se fará aquilo que nós estamos a dizer, isso vai acontecer? Porquê que ele disse isso? Por causa do que ele ia fazer. Ele aqui estava a pregar, depois veio a ser crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. E ele que intercede todos os dias intercede por nós. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas, Deus não faz por merecimento, Deus faz por amor. E é aqui que nós não conseguimos, às vezes, processar isto muito bem dentro de nós. Não, mas eu trabalho e por causa do meu trabalho eu recebo um ordenado, eu faço uma obra e recebo dessa obra. Como é que Deus faz sem esperar nada de volta? Porque Jesus fez por nós. Jesus se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Jesus levou toda a nossa enfermidade e as nossas dores e para as suas pisaduras fomos sarados. E Ele pagou o preço. Por causa disso é que nós temos direito. Não é por acaso que Jesus, antes de dizer isto, ele diz este versículo no 22. Jesus respondeu e disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Quem é que vai fazer, seja o que for? É você? Então você vai orar a Deus pedindo alguma coisa e depois você vai fazer o esforço para conseguir essa coisa? Você está a perceber? Uma vez eu estava a conduzir, eram 6 da manhã, e ia para a esquadra. E passou à minha frente um jipe. E esse jipe era de um colega meu. Quando esse jipe passou à minha frente, Deus perguntou-me assim, gostas? Eu gosto. E a cor? Essa cor também é gira. Foi a minha resposta para com Deus. Meses mais tarde, aquele jipe estava na minha mão. O meu colega estabeleceu uns valores que eu tinha que pagar mensal. Eu, de repente, fiz contas e vi que era muito puxado para mim. Deus disse-me para dizer sim a tudo. E eu cumpri tudo.
Até que aconteceu uma coisa na minha vida e o meu colega disse assim, então deixa estar, para de pagar e depois pagas-me tudo. Depois consegui um empréstimo, paguei o carro, ficou tudo pago. Deus sabia que aqui ia acontecer. Fui eu? Não, impossível. Eu quero que você entenda, tudo o que você pedir a Deus não vai ser nas suas capacidades. Você não vai conseguir dar uma ajudinha a Deus para lhe dar aquilo que você quer. Não vale a pena. Acredita em mim que não vale a pena. Não vale a pena porque eu já tentei, não vale a pena. E eu não tentei, às vezes, esforçando-me. Quer dizer, tentei. Uma vez que eu andava a orar, a pedir uma esposa para mim, e eu andava à procura ao mesmo tempo. Eu andava pensando dentro da igreja, se calhar é esta. E depois tentava conhecer e achava que não. E depois outra, e depois achava que era esta. E depois conhecia e depois achava que não. E depois andei assim. Quando parei de fazer isto, quando parei de procurar, e só orava, obrigada, Pai, aquilo que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Quando só orava e parei de procurar, Deus trouxe até mim a esposa, a minha esposa. Não vale a pena. Não vale a pena você ora por um assunto, pare de fazer qualquer esforço em relação a esse assunto. Pare de tentar resolver seja o que for. Se você orou, não vale a pena fazer mais nada. Porque agora está nas mãos de Deus. Por isso é que Jesus disse, tende fé em Deus. Você está a entender? Tudo o que você pedir, tudo o que você orar, é Deus que vai fazer, não vamos ser nós. Às vezes, Senhor, ajuda-me. Isso não deve ser uma oração. O que você deve orar é de Senhor, dá-me isto, dá-me aquilo. Senhor, eu acredito que tu tens capacidades e poderes para me poder dar isto. Agora, por exemplo, você está a fazer um trabalho e, Senhor, ajuda-me neste trabalho. Aí sim, tem toda a razão e toda a lógica você orar assim. E acredita em mim, vai tudo ser mais simples, as ideias vão começar a fluir à sua cabeça. Você vai. Eu às vezes, eu estou a falar com um colega na altura, quando eu estava a trabalhar como guarda noturno, e às vezes colegas iam se encontrar comigo e eles começavam a relatar um problema. E quando começavam a relatar um problema, eu sabia a solução para ele. E eu dizia a solução. Mas quando eu refletia sobre aquilo que eu tinha acabado de dizer, eu dizia, eu nunca me iria lembrar disto, porque isto eu nunca fiz isto, nem nunca tinha lógica para isto. Quando nós nos agarramos a Deus, as ideias vêm, as soluções vêm. Porquê? Porque é Deus que está a fluir através de nós. Não é por acaso que José foi vendido como escravo, ele tudo que estava na mão dele prosperava. Porquê? Porque ele cria em Deus, porque ele acreditava em Deus. Inclusive, os irmãos pensaram, quando foi a morte do pai deles, pensou bem, agora é que vamos ser julgados por nosso irmão, por termos vendido como escravo. Mas ele virou-se, não. Vocês realmente intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em mim. É Deus que vai fazer tudo. Quando você ora a pedir alguma coisa, é Deus que vai abrir as portas. Eu estou-me a lembrar de uma coisa que aconteceu com um dos meus filhos, uma das minhas filhas. Nós orámos, os dois, a pedir um carro para ela. E depois ela não sabia muito bem que carro havia de comprar. E depois fomos ver a um sítio que nos aconselharam para comprar um carro. E fomos ver o carro. Mas antes de entrar num carro, ela entrou noutro que gostou muito. E a partir desse dia não teve mais olhos senão para aquele carro. E procurou e procurava.
e de repente apareceu um bom negócio, que eu acho que foi um bom negócio, e concederam um empréstimo, concederam tudo. Foi uma bênção. Mas porquê? Porque nós oramos. E as portas se abriram. E ela nem sequer sabia que carro havia de comprar. Entenda uma coisa, as coisas acontecem porque nós estamos a buscar a Deus. As coisas acontecem porque nós oramos e que estamos a confiar nele. Tende fé em Deus. Quando Jesus diz aqui, tende fé em Deus, ele diz logo, se vocês disserem um monte, você acha que é normal um monte levantar-se e meter-se dentro da água sozinho? Agora talvez, mas naquela altura, você acha que era possível isto acontecer? No entanto, Jesus estava a dizer, isso vai acontecer nas vossas vidas. Isso vai acontecer. Nem que tenha que haver um terremoto que move a montanha para dentro da água. Isto vai acontecer. Tende fé em Deus. Porquê que Jesus dá a ilustração do monte? Porque está completamente fora das nossas capacidades. Está completamente fora. Nós, nunca iríamos mudar aquele monte. Não íamos lá empurrar, porque o monte não se empurra, é impossível. Por isso ele deu a ilustração com o monte, uma coisa completamente impossível. No entanto, Jesus disse, é possível. Tende fé em Deus. Então tudo o que você orar vai ser na confiança de Deus. E se você puder ficar quieto e sossegado e não fazer nada em relação ao assunto que você orou, então a bênção chega às suas vidas. Porque é Deus que vai fazer, não vai ser você. E eu vou-lhe explicar porquê. É muito simples. Imagina que você pede um carro. Um determinado carro. E de repente você pede um carro, de uma certa forma, desta forma, e depois começa a procurar e a fazer um esforço para conseguir ter o carro e coisa, e não, mas eu quero aquele. Ou se não você sabe de um carro que está à venda, eu quero aquele carro. Quase sempre isto nunca resulta. Acredita em mim. Se você sabe de um carro que está à venda e quer aquele carro e vai orar a Deus para ter aquele carro, normalmente não resulta bem. Porque eu já tive experiências disso e normalmente não resulta bem. Porque às vezes o carro tem problemas e você não sabia. Ouça, quando Deus escolhe para si, Deus escolhe para si o melhor. É a vantagem de pedir alguma coisa a Deus, é que Deus vai trazer para nós o melhor. Quando somos nós a escolher, pode ser ou pode não ser. Eu estava na minha primeira casa, eu, a minha esposa, meus 2 primeiros filhos, estávamos na minha casa e a minha esposa estava a dizer, precisamos de uma casa maior. E orámos pedir uma casa maior. E gostávamos que fosse uma vivenda. E houve um dia que ela viu um jornal que raramente recebíamos, um jornal que era dado gratuitamente do Conselho. E vimos uma casa. E fomos vê-la. Depois foi a primeira casa que fomos ver. E foi a casa com que nós ficámos. Ouça, todo o processo, inclusive a conceder do empréstimo, quem estava a conceder o empréstimo, quem estava no processo, olhava para ele e dizia, isto parece crédito jovem. Ainda agora, se eu vou ao banco e se veem o valor do spread, diziam, este valor é muito baixo. Todos eles ficam sempre de boca aberta a olhar para mim. Porque o valor é muito baixo. Porquê? Porque Deus estava no processo. Inclusive, eu pude vir para a casa. Ainda não tinha a casa comprada. A dona deixou.
Foi uma bênção tudo. Porquê? Porque Deus estava no processo. Não fomos nós. Foi Deus. E quanto mais de Deus você permitir entrar na sua vida e ser Ele a tomar as decisões, mais fácil se torna a sua vida. Não foi por acaso que Jesus, antes de dizer o que dissem no Marcos 11, 23, antes de dizer ao mar, ergue-te e lança-te no mar, ele disse, tende fé em Deus. Não é nas nossas capacidades, não é no que nós somos, não é nos nossos conhecimentos, não é no que podemos fazer. Não, é Deus em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Tende fé em Deus quer dizer confiem em Deus. Dependam dele para tudo. Não confiem nas vossas capacidades, no vosso intelecto, naquilo que vocês pensam, nos vossos conhecimentos, naquilo que vocês acham. Não. Tende fé em Deus. Às vezes não sabemos como resolver certas coisas. E ficamos chateados e tristes e não sabemos como fazer. Tende fé em Deus. É Ele que vai abrir o caminho. É Ele que vai fazer tudo. Não somos nós. O que para nós às vezes é difícil, mas como é que Deus vai fazer tanta coisa? Porque Ele é bom. Olha, eu vou-vos contar uma coisa. Vamos a Jonas. Jonas. Onde é que está Jonas? Jonas está no Velho Testamento, depois de Obadias, antes de Miqueias. Jonas 4. Jonas 4:2. Jonas 4:2. Eu vou-vos contando o que é que aconteceu. Havia uma cidade que fazia mal às pessoas, tratava as pessoas mal, fazia o que era mal. Inclusive, tratou mal os israelitas, várias vezes. Deus virou-se para Jonas, um profeta seu, e virou-se para ele e disse-lhe assim, olha, Jonas, vai pregar a esta cidade para que ela se arrependa. Mas Jonas sabia que a cidade de Nínive era uma cidade que fazia mal aos israelitas, fazia mal ao seu povo, e então ele não queria ir pregar lá, então fugiu. E meteu-se num barco para Tarsis. Só que o barco apanhou uma tempestade tremenda. E a meio da tempestade toda a gente já dizia mal da vida dele, já estava a dizer, e depois... Mas tu não oras? E ele disse, não, eu sou. Mas quem tu és? Ele disse, eu sou. Meu Deus é aquele Criador dos céus e da terra. E é por causa de mim que esta tempestade está a acontecer. Agarrem em mim, mandem-me borda fora e a tempestade parará. Eles ficaram assim a olhar e fizeram isso e a tempestade parou. Um grande peixe engoliu Jonas. E agora eu estava dentro de um grande peixe. E ele se arrependeu de ter fugido diante de Deus e disse, o que é para eu fazer, eu faço. O peixe vomitou na praia e ele foi pregar a Nínive. Quando pregou a Nínive, toda a gente se arrependeu, inclusive o rei. E pararam, inclusive, de comer, fizeram um jejum. E Deus se arrependeu do mal que ia fazer a ele. Agora, veja a reação de Jonas ao que Deus fez. Jonas 4:2 diz aqui, orou ao Senhor e disse, orou Jonas ao Senhor e disse, orou ao Senhor e disse, ai Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
Esta é a descrição que ele dá. Ainda Jesus não tinha vindo à Terra. É a descrição que ele dá de Deus, de todo aquele que se arrepende e anda com Deus, que ele é longânimo, que é misericordioso, piedoso, longânimo, benignidade e se arrepende do mal. Então, veja uma coisa. Se Deus sempre foi assim, com a vinda de Jesus, muito mais ainda. Porquê? Porque Jesus veio pagar o preço por cada um de nós. Se você hoje tem o privilégio de ter aceito Jesus como seu Senhor e Salvador, esse privilégio só foi concedido porque Deus, Pai, permitiu que Jesus fosse crucificado. Ele morreu por nós. Por isso é que ele próprio diz, se Deus não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com ele todas as coisas. Você agora está a imaginar, então eu posso pedir isto, eu posso pedir aquilo, eu posso pedir... Claro que pode. Veja o que está aqui escrito. Vamos voltar atrás, vamos a Romanos, a Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. O que é que está aqui escrito? É uma das palavras mais compridas da Bíblia. Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, creio que o recebereis e tê-lo-eis. Por isso vos digo tudo. É realmente uma palavra muito comprida. Tudo. Tudo o que pedires. Crer, orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. A palavra de Deus diz para nós orarmos sem cessar. Então, a sua vida é uma oração. A sua forma de falar é uma oração constante. Agora, ou é uma oração constante a Deus, ou é uma oração constante contra Deus. Como contra Deus? Cada vez que você fala negativo sobre a sua própria vida, você está a lutar contra si próprio, dando armas ao diabo para poder lutar contra si. Então, mas se as coisas... Ouça, você deve fazer isso quando vai ao médico. Você deve se queixar quando vai ao médico. Para o médico saber o que é que está a passar consigo. Mas saindo do médico, você deve orar, quebrando todas as palavras que você diz. Então, mas porquê? Porque você não quer semear algo que não quer colher. As suas palavras são sementes. São sementes que vão se voltar contra si. Pelo bem ou pelo mal. Você entende? Quando Jesus disse, tende fé em Deus, o que é que ele estava a dizer? Não é em vocês próprios. Não é nas vossas capacidades. As coisas vão acontecer, não é porque eu tenho este conhecimento, aquele conhecimento, eu tenho esta cunha, aquela cunha, eu tenho esta sabedoria, aquela sabedoria. Não, eu sou o mais capaz para este posto. Não. É Deus. É Deus que faz tudo. Às vezes chegamos a uma altura das nossas vidas em que dizemos, mas e agora? Como é que eu faço? Eu não consigo. E Jesus diz para nós, tende fé em Deus. Eu vou-te explicar a primeira reação que eu tive quando eu li a primeira vez isso. A figueira secou e a primeira coisa que eu pensei foi, coitada da figueira. Não tem culpa de nada. Até nem sequer é época de frutos. É injusto Jesus ter amaldiçoado a figueira. Até não era época de figos, claro que ela não tinha figos. Mas o que eu não percebi na altura
era que Jesus estava a ensinar os seus discípulos. Ensinar o poder da palavra, o poder de confiar em Deus, o poder de falar alguma coisa e que vai realmente acontecer se confiamos em Deus. E isso vale muito mais que uma figueira. Você entendeu? Por isso você tem que ter muito cuidado do que fala. Você tem que ter muito cuidado do que fala das outras pessoas. Você está a entender? Porque você não vai querer prejudicar ninguém. Você não vai querer amaldiçoar ninguém. Porque não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para a benção, para abençoar. Mesmo quando os outros nos tratam mal. Sim, mesmo quando os outros nos tratam mal. Nós somos chamados para a benção, não para a maldição. Então, e a injustiça que fizeram? Isso é entre ela e Deus. Não temos nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você está a entender? Perceba de uma vez por todas. Disse Deus, minha vingança, eu retribuirei. É Ele que vai saber o que há de fazer com cada pessoa, segundo o que cada um fez. Se a pessoa se arrependeu, garantidamente, a maldição não vai cair sobre ela. Mas se a pessoa não se arrependeu e continua a fazer o mesmo e acha que está certo ainda por cima, complicado. Muito complicado. Ouça, pela minha experiência de vida, mais vale ter Deus do que ter razão. Então, mas se fizeram uma injustiça contra si, e eu lhe digo, mais vale ter Deus do que ter razão. Porque a minha razão não vai fazer nada na minha vida. E Deus, na minha vida, vai fazer muito. Até que quando as coisas acontecem como acontecem, o que é que eu devo fazer? Você deve orar a Deus, entregar o assunto a Deus e largar da mão. E deixar ser Deus a resolver o assunto. Deixar de ser Deus a julgar o assunto. Depois, você vai saber. E acredita em mim. O julgamento de Deus vai ser muito mais duro do que tudo aquilo que você podia fazer. Muito mais duro. Porque nós não conhecemos as pessoas, nós não conhecemos como elas são no interior, nós pensamos que conhecemos. Nós pensamos que achamos que a pessoa vai ter esta reação, aquela reação. Quantas pessoas você que conhece tiveram reações que você ficou assim de boca aberta a olhar para a pessoa, não esperando essa reação? Mas Deus sabe o que vai dentro da pessoa. Nós não sabemos tudo. Como não sabemos tudo, o que é que devemos fazer? O que Jesus disse, orar a Deus, buscar a Deus. Tudo o que precisamos buscar a Ele. Porque tudo, por isso vos digo, tudo o que pedires orando, creio que recebereis e tê-lo-eis. Então, mas eu vou pedir um carro. Creia que você vai recebê-lo e você vai tê-lo. Então eu vou pedir uma casa. Creia que você vai receber. Creia que vai receber. Creia que vai ter. Creia que Deus lhe vai dar. E você, depois de pedir a primeira vez, você vai agradecer. Dizer, obrigada, Pai, que eu já tenho a casa. Obrigada, Pai, que eu já tenho o carro. Obrigada, Pai, que eu já tenho isto, aquilo, aquilo outro. Seja o que for. Obrigada, Pai. Que tu já me concedeste aquilo que eu pedi. Só assim vai funcionar. Você está a ouvir?
Só assim vai funcionar. Não porque nós merecemos. Não. Não porque achamos que fizemos coisas boas. Também não. Mas porque Deus nos amou. E porque nos amou, Ele nos concedeu o privilégio de andar com Deus e ter Deus na nossa vida. Por isso é que Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você pensa que todos nós não fomos escolhidos? Você nem imagina quanto. Você pode dizer: não, mas eu já nasci num lar cristão, os meus pais já eram crentes. Ah, é? E será que Deus não escolheu assim, dentro do ventre da sua mãe? Jeremias dias me conheces dentro do ventre de minha mãe. Me separaste desde o ventre de minha mãe. Você pensa que Deus faz coisas ao acaso? Aconteceu isto por acaso. Não há por acaso. Eu ouvi, ainda hoje ouvi, um pastor a falar. Foi um pequeno vídeo só. E esse pastor contava a história da vida dele. Uma história, uma pequena parte da vida dele. Então ele estava a trabalhar numa empresa. E nessa empresa trabalhou lá 16 anos, penso eu. Ele já era cristão, os 2 filhos que ele teve nasceram a trabalhar lá, mas chegou uma altura nessa empresa que ele agarrou e já não tinha nada para fazer na empresa. E houve uma vez, um dos diretores chegou lá ao gabinete dele, olhou para ele, viu ele sem fazer nada, voltou para trás e, passado dias, despediu-o. Esse pastor disse: na altura foi complicado, porque eu não percebia, não estava a ver todo o plano de Deus para a minha vida. Foi complicado, mas era plano de Deus para a minha vida. Porque agora eu sou pastor desta igreja. Estava ele a dizer. Porque ele dizia: se calhar, se isto não tivesse acontecido, eu ainda estava lá a trabalhar nessa empresa. E se eu estivesse lá a trabalhar nessa empresa, eu não estaria ali como pastor. Deus às vezes faz coisas de formas que nós não percebemos. Mas quando você deixa Deus fazer da forma que Ele quer e como Ele quer, a bênção chega às nossas vidas. Mesmo que por um pouco de tempo às vezes parece que não é bênção. Mas é bênção para a sua vida. Então o que é que temos que fazer? Criar fé dentro de nós. Como? Ouvindo testemunhos. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Porque ao você ler a Bíblia, você está a adquirir mais conhecimento do seu Deus. Você está-se a lembrar cada vez mais de versículos bíblicos. E ao lembrar-se de versículos bíblicos, Deus está a falar consigo, a lhe mostrar a sua vontade para a sua vida. Então, mas que Deus quer que eu prospere? Ouça, seria muito injusto se Deus não quisesse que você prosperasse. Mas porquê muito injusto? Eu lhe diria a Abraão, Isaac, Jacó, Saúl, Davi e tantos outros. Salomão, tantos outros que prosperaram. Se Deus fez com um, faz com todos. Então, mas eu vou ser rico? Isso já não sei. Eu lhe vou contar uma coisa. Se você deseja muito ser rico, acredito que você não vai ser rico.
Agora, se você agarra e quer ter o suficiente para a sua vida, quer ter o necessário para a sua vida, e não se preocupa muito com riqueza, você é um sério candidato a ser rico. E isto tem de ser feito de coração, não é por obrigação. Claro que tem que haver desejo de ir mais longe, porque aqui diz, por isso tudo vos digo, tudo pedires orando, creio que recebereis e tê-lo-eis. Você tem que desejar as coisas, você tem que pedir as coisas para poder ter. Claro. Mas veja o exemplo de Salomão. Salomão não pediu riquezas, pediu discernimento para poder julgar o povo dele. E Deus lhe deu sabedoria, lhe deu riquezas como nunca o outro teve. O que pedir, o que você precisa, o que você quer. Peça, confie, tende fé em Deus. Não nas suas capacidades, não naquilo que você acha que é. Não, eu consigo. Muita gente pensa que chega à igreja e vai servir numa determinada área. Não, eu vou para a igreja e vou servir. Qual? Eu vou ser pregador, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo. Ouça, eu nunca quis ser pregador. Eu nunca quis falar em público. No entanto, Deus me pôs a falar em público. Por causa de tudo aquilo que Deus mostrou, eu sempre pensava que iria ser um homem de negócios. Nunca o fui. Não, por exemplo, às vezes vê-se um cantor, uma pessoa que é cantora, cantora e vive de cantar fora da igreja, e depois quando chega à igreja agarram nele e metem logo no grupo de louvor. Será que é o sítio que Deus quer que ele esteja? Eu vou-lhe explicar uma coisa. Deus gosta muito de fazer isto nas pessoas. Agarrar pessoas que não sabem fazer aquilo que é necessário fazer e lhes dá capacidades para poder fazer. Aquele que nunca cantou, por exemplo, lhe dá capacidades para poder cantar para Deus. Aquele que nunca trabalhou numa determinada área, dá-lhe capacidades para poder trabalhar nessa área. Deus gosta muito disto. Porque então nós reconhecemos, não é nas minhas capacidades, é nas capacidades de Deus. Portanto, tudo vem dele e para ele vai. Em suma, Deus, não nós. Não, mas eu sou mais justo que aquele. É? Para eu terminar, eu quero vos mostrar alguns versículos. Vamos a Romanos 3:10. Romanos 3:10. No seu coração você tem que ter sempre isto. Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Você é daqueles que diz, não, mas eu sou bom, eu faço bem, coisa. Não há um justo, nem um sequer. A Bíblia diz que nós somos maus. A Bíblia diz, se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará coisas boas a vocês. A Bíblia nos chama de maus. Ouça, Paulo dizia, eu quero fazer o bem, mas o mal que está em mim quer fazer o mal. Miserável homem que eu sou, dizia Paulo. Nós temos que perceber que a nossa carne, aquilo que nós somos, não vem nada de bem. Mas quando temos Deus em nós, Deus nos faz fazer o bem. Não é obrigando, nós fazemos de livre vontade, querendo fazer o bem e abençoar e ajudar as pessoas.
Como está escrito, volto a repetir, Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Agora continuo mais abaixo e vamos até ao 23. Romanos 3:23. Vamos até, é só andar para baixo um pouco. Romanos 3:23. E diz aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós perdemos a glória de Deus, porque pecamos. Basta pecar. Ficamos destituídos da presença e das bênçãos de Deus. Todos pecaram, todos, sem exceção. Mas veja o que diz o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente pelo seu grande amor que Cristo Jesus teve na cruz por nós. Porque Jesus pagou o preço por nós. Por isso é que nós somos justos, porque fomos justificados por Deus. Por isso é que nós temos bênçãos, porquê? Porque somos justificados por Deus. Nós estamos debaixo da bênção. Por isso podemos pedir e vamos receber se acreditarmos, se tivermos fé em Deus e não nas nossas capacidades e não no nosso ordenado e não nos conhecimentos que temos. Não. Em Deus. Tende fé em Deus. Resumindo, se você não tiver fé em Deus, nada vai acontecer. Se você não confiar nele, quando você faz um pedido a Deus, não vai resultar. Quando você entrega qualquer assunto a Deus, confie nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Mas vamos orar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer, Pai, nós estamos perante Ti, Senhor. Realmente Tu tens todo o poder, Tu criaste tudo. Tu disseste, haja luz e houve luz. E realmente queres que cada um de nós perceba que o poder da criação está na nossa boca. Que nós podemos criar coisas onde não há. Porque Tu, garantidamente, nos vais dar. Graças Te dou, Senhor. Graças Te dou, Senhor. Graças Te dou, Senhor. Graças Te dou. Porque és Tu que tudo fazes em nós. Tudo para a Tua glória e para a Tua honra, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a Santa Ceia, vamos buscar a Santa Ceia. E antes da Santa Ceia, eu quero-vos contar algo que, quando eu estava a orar, Deus me fez lembrar. Um dado pastor tinha uma igreja, era um tamanho reduzido, e queria uma igreja maior, e foi ver um terreno, e achou aquele terreno bom, e pediu a Deus, Deus, dá-me este terreno. E depois foi para a igreja. E continuou e tudo mais, e apareceu lá um homem de negócios a pedir-lhe para orasse por ele, para que fosse desbloqueado uma coisa que há meses que estava travada. Ele orou com esse homem, não soube mais nada, passado dias, esse homem aparece ao pé dele e disse, eu venho cá.
para dar o meu dízimo a si. Dar o dízimo. Então, o negócio que estava preso há meses foi desbloqueado em dias. E então o que é que você precisa? Virou-se, nós precisamos de uma igreja maior e há aquele terreno, e o terreno, vi um terreno e o terreno é caro e tal. Ele foi ver com ele o terreno, virou-se para ele, o terreno é seu. Deus pode fazer tudo. Tudo. Pode abrir portas que para si são completamente impossíveis de acontecer. Porque é Ele. Tendo fé em Deus. É Ele que vai fazer. Não somos nós. É nas capacidades de Deus, não nas nossas. Então vamos fazer a Santa Ceia. E diz aqui, porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que morrem. Dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Pai, eu abençoo em nome de Jesus este pão e este vinho, Senhor, e vamos distribuir para os nossos irmãos no nome de Jesus. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Vamos levantar o pão e vamos dizer, Pai, este memorial fazemos perante Ti, Senhor. Lembrando o que Jesus fez por nós na cruz, todo o sofrimento que Ele levou, toda a dor. E levantamos este pão com o símbolo do corpo de Jesus que tomamos agora, Senhor. Dizendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que o sacrifício que Ele fez não foi em vão na minha vida. No nome de Jesus. E eu tomo este pão. No nome de Jesus. Amém. E agora levantamos o cálice, Senhor, perante Ti. Símbolo do sangue de Jesus derramado naquela cruz. E renovamos o nosso pacto que temos contigo, um pacto de vida eterna. Lembrando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Lembrando tudo o que Ele fez por nós. O grande amor que Ele teve por nós, vindo de Ti, Pai. Tomamos este cálice. Selamos esta união para toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Uma boa semana, um bom mês.
tudo o que pedires orando, creio que recebereis e tê-lo-eis. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.